Iniciando, então, a sessão de julgamento, período da tarde. O próximo item da pauta é o item 23, doutor Raide. Item 23, Nelson de Oliveira, final 2009, 58. Aqui, vamos dar continuidade à pauta temática, imposto de renda pessoa física, especificamente a omissão de rendimentos caracterizadas depósito bancário de origem não comprovada. Esse caso específico, além desta infração que eu citei anteriormente, também foi aplicada a multa por falta ou atraso na entrega da declaração, conforme eu transcrevo aqui. Regulamento intimado, o contribuinte apresentou impugnação, requerendo a decretação da improcedência do feito, a qual foi julgada pela DRJ de São Paulo, que entendeu por bem manter a íntegra do lançamento, ou seja, julgar improcedente tal impugnação. Regulamento intimado e conformado com a decisão recorrida, o autuado apresentou o recurso voluntário. As folhas aqui descritas, procurando demonstrar sua improcedência, resolvendo em síntese as seguintes razões. Ele repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adota o relatório da DRJ, que aqui transcrevo. Como vamos enfrentar no voto, deixo de ler para os senhores. Por fim, não houve apresentação de contra-razões, é o relatório. Tá? Não há preliminar, o recurso é tempestivo, dele conhece e passa as alegações dos depósitos bancários. O contribuinte requer que seja declarada a insubsistência da autuação no que diz respeito à suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, alegando que, na qualidade de gerente e preposto da empresa Biriba Transportes, realizou pagamentos a funcionários da empresa, saldo de salários, adiantamentos de carreteiros, combustíveis e despesas diversas da filial em São Paulo, sendo que, para a realização desses pagamentos, recebeu aporte de recursos por meio de depósitos e transferências de numerários para sua conta pessoal, realizado pela empresa Biriba Transportes, conforme declaração firmada pelo sócio administrador, senhor Eurides Dionísio, anexa, portanto, tal declaração, complementando pelas planilhas de informações também juntadas. Aí eu digo, em que pese as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. No exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento corroborado pela decisão recorrida apresenta-se formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos, neste quesito, né? Primeiramente, é importante salientar que o contribuinte não discute especificamente nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas questionando a legislação e os valores genericamente, não sendo bastante para reformular a decisão de piso, como passaremos a demonstrar. Transcrevo aqui a legislação e o padrão do voto do depósito bancário, cito a súmula 26 do CARF e digo, especificamente quanto à alegação de que os valores decorrem de recebimentos advindos da empresa Biriba Transportes, em função da atividade exercida por ele como gerente de transportes, tais como pagamento de funcionários, salário, adiantamento de carreteiras, impostos, combustíveis e despesas diversas, apresentando declaração de folha 308, firmada pelo sócio administrador da referida empresa, acompanhada de uma relação de depósito em dinheiro efetuados pela empresa ao contribuinte no ano 2005, aqui as folhas 309 e 312. Eu digo, pois bem, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430, acima transcrito e comentado, não há dúvida de que a autoridade fiscal agiu corretamente, pois a comprovação da origem dos recursos deve ser feita mediante documentação hábil e idônea, sendo insuficiente a simples apresentação de esclarecimentos e afirmações desacompanhadas de prova de documentação. Ora, tal declaração essa emitida pelo representante da empresa, não se constitui em documento hábil e suficiente para comprovar a origem dos valores discriminados na planilha anexa, pois seria necessário também demonstrar que a empresa efetuou a escrituração contábil regular dos valores em questão, bem como apresentar os documentos fiscais que amparassem a referida escrituração. Ressalte-se que a comprovação da origem do depósito não significa meramente a argumentação desacompanhada de provas. Ademais, ainda com relação à declaração que o contribuinte juntou, trata-se de documento unilateralmente emitido pela parte interessada, que, por si só, como já dito, não é hábil a comprovar as transferências bancárias alegadas. Acrescente-se ainda que a informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas
que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a fazenda pública. A relação entre o fisco e o contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção. O que se espera do contribuinte é a comprovação efetiva, de maneira específica e individualizada, da origem de cada crédito ou depósito. Assim, para que a alegação de defesa prosperasse, o autuado deveria demonstrar, por exemplo, que o depósito no valor X, efetuado na data Y, tem como origem o pagamento efetuado pela empresa Biriba Transporte em decorrência de um determinado serviço, devendo demonstrar também o efetivo repasse dos valores para a conta corrente do contribuinte. Tudo isso, é claro, acompanhado da escrituração contábil e tal. Também não merece prosperar o argumento de que a fiscalização quis exigir do contribuinte, pessoa física, a apresentação de escrituração contábil da pessoa jurídica, e que somente a realização de diligência na empresa poderia confirmar a declaração firmada pelo representante legal. Repise-se que o ônus da prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não sendo lícito, como ele sugere, obrigar a fazenda a substituí-lo no fornecimento de provas que a este competia em decorrência da apuração da omissão de renda por presunção legal, pois, como já foi exposto anteriormente, esta presunção tem o poder de inverter o ônus da prova, não cabendo ao fisco sair em busca da comprovação de transações que dizem respeito às atividades da pessoa do autuado, a quem compete apresentá-las em defesa dos seus próprios interesses. Repito que mera alegação, sem juntar a documentação ab idônea, não é capaz de comprovar a origem do depósito, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de cada depósito, cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma. Portanto, deve ser mantida esta infração. Em relação à obrigação acessória, que é, no caso, a aplicação da multa por falta de entrega da declaração, eu digo, para melhor compreensão da motivação do ato de lançamento da multa, transcrevo a íntegra do relatório fiscal da infração, que diz, tá, nas folhas 334, e diz: embora estivesse obrigado a apresentar a declaração de ajuste do imposto de renda referente ao exercício de 2006, haja vista ter auferido os rendimentos descritos na infração 2.1 acima, o contribuinte apresentou declaração anual de isento, modalidade de declaração que só deve ser apresentada por contribuintes dispensados de apresentar a declaração de ajuste anual, conforme reza o artigo 1º da Constituição Normativa, tal. Aí eu digo, é de ver-se que a conduta irregular constatada é de ter apresentado a declaração anual de isento. Contudo, tal motivação da atuação não me parece alinhar-se com a obrigação acessória exigida no inciso 1º do artigo 88 da Lei 8.981 e o artigo 964, inciso 1 da linha A do RIR, vigente à época, cujo preceptivo é apontado pela fiscalização como infringido pela recorrente, eis as redações. O que diz a falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do prazo legal e a falta de apresentação legal ou sua apresentação fora do prazo. Ou seja, os dispositivos prevêem que a aplicação da multa para os casos em que o contribuinte não apresente ou apresente fora do prazo a declaração de rendimentos. Em caso, fato inconteste, o contribuinte apresentou dentro do prazo a declaração anual de isentos. Sendo assim, não há que se falar em multa por falta ou atraso na entrega de declaração, tendo em vista ter o contribuinte entregue dentro do prazo. Conforme visto no tópico anterior, realmente houve omissão de rendimentos por parte do contribuinte. No entanto, tal fato não se amolda aos dispositivos legais para a aplicação da multa. Uma vez empregada a legislação de forma distorcida, nos termos expostos acima, o ato administrativo do lançamento revela vício intrínseco, de modo que sua validade somente seria possível por meio de adição de um novo ato de um novo ato com conteúdo alterado. Destarte é ato inconvalidável, ainda que em tese possível de sua reedição, observado o prazo decadencial para o lançamento. Em vista disso, concluo pela insubsistência do lançamento por evidente afronta e inobservância dos preceitos do artigo 142 do CTN, caracterizando natureza de vício material. Ademais, mesmo que não entendesse pela irregularidade da multa, observe-se que a autoridade utilizou como base de cálculo da multa hora exigida o imposto apurado na omissão de rendimentos, ou seja, no lançamento de ofício. Sendo certo que sobre o imposto apurado e lançado incide a multa de ofício,
e não a multa por falta, ou seja, atraso na declaração na falta ou atraso na declaração. Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio conselho tem rechaçado a incidência cumulativa de ambas as multas, ou seja, a vinculada ao imposto, a multa de ofício, e a por atraso na entrega de declaração de ajuste anual. A respeito dos seguintes arestos, transcreva aqui as emendas relativas a estes temas. Assim, por qualquer lado que se olhe, a questão deve ser tornada improcedente a multa por falta de entrega da declaração. Sendo assim, concluo por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para tornar insubsistente a multa por falta de entrega da declaração, pelas razões de fato e direito acima esposadas. Dúvidas? Perguntas? Qual o fundamento da declaração de isento, fundamento normativo dessa obrigação? Porque pelo raciocínio do Dr. Raid, ela faz as vezes da declaração de rendimentos. Isso, exatamente. É o mesmo fundamento das duas? Primeiro tem que entrar aqui para... Eu fui verificar aqui a IN lá de 2006, essa IN que cita aqui é da declaração de rendimentos, quem é obrigado, o artigo 1º. Não é da de isenta. Não existe declaração de isento. Ele entrega a declaração de rendimentos, mas ele é isento, não é isso? Não, no passado existia. Ah, tinha uma declaração de isento? Sim. Acho que até 2008, se não me engano. Ah, é? E é essa declaração que se trata aqui, não é, doutor Raí? Pelo que eu lembre, sim, doutor Pedro. Eu tenho que abrir o processo para relembrar. Faz muito tempo que eu fiz. Aí o processo não ajuda também, né? Finalmente abriu. Dispensado. Dispensado. Ele se julgava isento e por isso ele enviou a declaração de isento, certo? Certo. Então ele não iria jamais enviar a declaração. Essa declaração, quando existia, tem o mesmo sentido de que a doutora Miriam falou. É como se fosse uma declaração normal entregue como isento, né? Será que essa declaração de isento seria o que falava esse parágrafo 4º aqui da IN 616, que cita a fiscalização? O artigo 1º tem um parágrafo 4º. Pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração. Não era esse o fundamento, tinha um fundamento. Às vezes ela era obrigada, era sócia de empresa, tinha aquelas situações. Não, no caso não é. Patrimônio, mas não tinha rendimento tributável propriamente dito. Ou que ultrapassasse o limite de isenção.
Essa de isento era só para o cadastro, não era? Era para não perder o CPF. Se a pessoa não fizesse por tantos números de anos, acho que era 2 anos, bloqueava o CPF. Aí bloqueava o CPF. Isso era só para isso. Ele não entregou a declaração de rendimento, certo? Certo. Não entregou porque ele achava que não precisava entregar, certo? Os atos que determinaram que ele deveria ter entregado foram os lançados no presente processo? Isso. Ou teve outros? Foi a omissão de rendimentos apurado, depósito bancário de origem não comprovada. Não teve outro? Não. Como é que você vai exigir se ele omitiu o rendimento? Aí entra mesmo... Aí a multa é a mesma, né? A gente está presumindo, é quase que a súmula, não é bem a súmula, mas assim, daquela que fala para reduzir a multa gravada. Isso aí já é minha fundamentação, a minha segunda fundamentação, que não cabe exigir tanto a multa de ofício quanto a multa pela falta. Se essa falta de entrega foi decorrente dessa omissão apurada. É. Eu concordo. Pinheiro? O rádio. Ah, tá aí. O primeiro fundamento é que eu tenho dúvida em relação à multa. Eu estou tentando localizar aqui a exigência, qual era o fundamento da declaração de isento, mas eu não estou achando. Chamava DAI. Pois é, mas pelo segundo fundamento, você concorda? Pelo segundo fundamento, sim. Quem sabe não deixa só o segundo, Raíssa? O primeiro foi para ementa? Foi o primeiro que foi para a ementa. Não, eu posso fazer assim. Se o senhor se sente, não vou dizer incomodado, mas precisa mais de um tempo para refletir quanto a esse posicionamento, posso alterar aqui. Que o segundo já é suficiente, eu acho. E adequa e pronto, não dá mais problema. Eu vejo uma forma aqui de escrever sem essa subsunção do fato à norma aqui, sem esse vício, e trago e modificar a ementa daí. Não, aí já tem que alterar tudo, né? Altera desde a ementa no voto. No voto, deixando só a segunda parte, que aí eu vou escrever mais um pouco, né, para até pegar a fundamentação lá dessas jurisprudências que eu colaciono aqui para acrescentar alguma coisa, que não dá logo para jogar ela de cara, né? Tá, eu vou acompanhar então nesses termos. Matheus? Rodrigo? Acompanho. Andréia? Então, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a multa isolada por falta de entrega de declaração. Item 24. Estou notando aqui rapidinho, tá? Uhum.
O item 24, seguindo a mesma temática, tá? Vou anotar. Pronto. O item 24 segue a mesma temática do imposto de renda pessoa física, depósito bancário de origem não comprovada. Aqui a única infração apurada foi esta, que acabei de citar para os senhores, conforme colaciona aqui. O contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada pela DRJ São Paulo, que entendeu exonerar parte do crédito, afastando a base de cálculo montante de R$ 79.730, correspondente a 50% de R$ 159.460, cuja origem foi comprovada. Regularmente intimado e conformado com esta decisão, o autuado apresentou recurso voluntário nas folhas aqui mencionadas, após relato das fatos processuais, bem como dos fatos que perneiam, pugna preliminarmente pela decretação da prescrição intercorrente, aduz ser necessária a exclusão dos juros decorrentes da mora na administração para julgamento de sua defesa, e em relação às demais razões, basicamente rebata a decisão de piso, afirmando ter feito provas de todas as alegações e questionando especificamente cada crédito considerado pela auditoria fiscal. Sendo assim, adota o relatório da DRJ, o qual foi muito bem minucioso e descrito. Aqui fala assim, no mais pugna pela realização de diligência, por fim requer conhecimento e provimento do seu recurso para desconsiderar o auto de infração, não houve apresentação de contra-razões, é o relatório. O recurso é tempestivo dele, conheço. Quanto à preliminar da prescrição intercorrente e exclusão dos juros, quanto à alegação sobre a prescrição intercorrente, neste ponto, a súmula CAF número 11, de aplicação obrigatória pelos conselheiros, estipula que não há aplicação da prescrição no decorrer do processo administrativo fiscal. Aqui colaciona tal súmula. Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente. No que tange a alegação da exclusão dos juros devido à mora, a norma do artigo 24 da Lei 11.457 de 2007, reproduzida a seguir, é meramente programática, não havendo combinação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento. Qual seja essa norma? É aquela dos 360 dias que devem ser deve ser proferida uma decisão administrativa. Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo administrativo fiscal. Por fim, observe-se, em complemento, a falta de sanção quanto ao descumprimento do prazo impróprio estabelecido pela norma do artigo 24 da Lei 11.457, que mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para fins de fazer valer o cumprimento deste prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da análise, nunca no sentido de realizar qualquer exclusão de juros e ou de parte dos créditos tributários exigidos, seja por nulidade ou prescrição. Sendo assim, afasta a preliminar pleiteada. Relativo ao mérito, eu trago aqui todo meu voto padrão do depósito bancário, citando a súmula no fim, a súmula 26 do CAF, e digo, é função do fisco, entre outros, comprovar os créditos dos valores em contas de depósito de investimento, analisar a respectiva declaração de rendimentos e intimar os beneficiários destes créditos, titulares e cotitulares das correspondentes contas bancárias, a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos com vistas à verificação de ocorrência de omissão de rendimentos que trata o artigo 42. Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessa operação, como já dito, alhures e a obrigação do contribuinte. Dito isto, analisemos a seguir os argumentos apresentados pelo contribuinte visando a comprovação das origens dos créditos considerados pela auditoria fiscal. Primeiro, quanto aos créditos da movimentação no BIC Banco, né? No que tange a alegação da impossibilidade de tributação de créditos inferiores a R$ 1.000, cuja soma atual não atingiu 12.000, a matéria será objeto de apreciação no tópico mais à frente. Afirma o contribuinte que os créditos de 24.400 e de 140.500 efetuados em 30 de 6 de 2003 e 25 de 11 de 2003, respectivamente, originaram-se de transferências de valores aplicados para sua conta corrente. Não há nos autos nenhum elemento que comprove tal alegação. Caberia ao contribuinte anexar
anexar documentação hábil e idônea capaz de afirmar tratar-se de transferência entre contas da mesma titularidade. Exemplo, extrato da conta de origem do crédito, comprovante de resgate e aplicação financeira, entre outros. Sendo assim, não merece reforma o lançamento neste ponto. Da movimentação no Banco Rural. A única alegação despendida sobre a movimentação neste banco é a da tributação dos créditos inferiores a R$1.000, cuja soma no ano calendário não atingiu 12.000. Como visto no tópico anterior, este tema será abordado mais à frente. Da movimentação no HSBC. Especificamente quanto aos créditos questionados, por repisar as alegações de impugnação e não acrescentar nenhuma nova prova, por muito bem analisar as razões, adota os fundamentos da decisão de piso, se não vejamos. Aqui a decisão de piso enfrenta mês a mês, crédito a crédito, que eu vou ler para os senhores e digo: janeiro de 2003, R$ 10,80, analisado no item superior, 35.681, 27.000. Esses dois resultantes, segundo o recorrente, da indenização por desapropriação de imóvel, conforme constaria expressamente de sua declaração de rendimentos. Não consta do processo nenhuma prova de que esses valores refiram-se efetivamente a recebimento da indenização por desapropriação de imóvel. Não há sequer prova de que o correspondente alvará de levantamento da verba foi emitido em nome do advogado contribuinte, como ele alega. Fevereiro de 2003, 7.000, 11.900 e 12.776. Este último originário da venda de gado, feito por pessoa jurídica, do qual o impugnante é sócio e dirigente, depósito esse feito pelo comprador, empresa Sorita, via TED, na conta contribuinte que o transferiu depois para a conta da pessoa jurídica. Não há nos autos nenhum elemento que vincule o crédito de 12.776 com a operação de venda de gado. Março de 2003. Março de 2003. R$50.000, dia 21, e 5.000, tal, dia 25. Corresponderiam a 2 transferências por TED, a segunda proveniente de aluguel recebido da empresa Adria e a primeira de resgate de empréstimo feito pelo declarante a terceiro, tendo sido os documentos exibidos aos fiscos. Com relação ao aluguel, não constam dos autos comprovação de vinculação do crédito bancário com pagamento do locatário, sendo que a DIF, de folha 431, apresentada pela empresa Adria, não aponta nenhum valor de aluguel, já de R$5.147, nem tampouco pagamento de aluguel contribuinte no mês de março de 2003. Em relação ao resgate de empréstimo, não há comprovação do mútuo e nem da transferência de numerário, quer do mutuante para o mutuário, quer do mutuário para o mutuante. Abril de 2003. Os depósitos de 60.000, dia 7, e 40.000, dia 8, teriam origem na venda de gado feita pela pessoa jurídica Gerivá para Frigonovo, com passagem pela conta da pessoa física, mas com correta destinação ao patrimônio da pessoa jurídica, conforme comprovação já feita e desconsiderada pela agente fiscal. Não há nos autos nenhum elemento que vincule esses créditos com a operação de venda de gado, nem tampouco prova da transferência desses valores para a pessoa jurídica. O depósito de 4.000 e tal, efetuado no dia 23 de abril, seria decorrente da nota fiscal do produtor, número aqui descrito, emitido por Lauro Sorita, no total de 21.862, correspondendo àquela quantia ao pagamento complementar do depósito de 16.968, efetuado no dia 28 de abril. Também impugnado, a venda era de 21.862 e os dois pagamentos alcançariam 20.980, devido à concessão de um desconto. E foi a quantia oferecida à tributação, mas pela falta de coincidência de valores, sofreu nova tributação, bis in idem, que a lei tributária não admite. A nota fiscal de 350, das folhas 350, embora informe a realização de venda de gado no montante de 21.862,50, foi emitida em março de 2003, o que prejudica o estabelecimento de um vínculo com os créditos de 4.000 e 16.000 ora impugnados, ou seja, os créditos em abril. Em relação ao mês de maio, o impugnante contesta 6 depósitos. Um deles no dia 27, de R$1.000, que será analisado posteriormente, e 3 depósitos de 10.000, 15.000, 10.000 de empréstimo pessoal que o impugnante obteve junto ao banco, totalizando 35.000, e 2 depósitos 1.500 e 27.500 por corresponderem a prolabore recebidos à agropecuária Gerivá e oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual IRPF 2003. Não há nos autos comprovação de que os créditos 10.000, 15.000 e 10.000 reais decorrem de empréstimo pessoal efetuado junto ao HSBC.
No que tange ao Prolabore, os recibos de folha 48 e 49, por terem sido firmados pelo contribuinte, não têm valor probatório, não havendo outro sim comprovação de que foi a empresa agropecuária Gerivá quem transferiu os créditos de 1.500 e 27.500 para o contribuinte, cumprindo ressaltar ainda que a DIF de folhas 430, entregue pela citada empresa, aponta pagamento ao contribuinte no calendário 2003 sobre o Código de Retenção 0561, ou seja, rendimento do trabalho assalariado, nos valores mensais de 3.000, totalmente divergente dos créditos que o suplicante pretende justificar. Junho de 2003. O impugnante tenta comprovar a origem dos depósitos de 15.000, 11.470 e 10.573, o primeiro correspondendo à venda de gado, no valor de 11.470, complementando com a quantia em dinheiro de 3.530 que o impugnante tinha disponível para arredondamento do depósito. O depósito de 11.470, dia 24, refere-se a uma venda de gado à fazenda Cambuavá, cuja comprovação foi apresentada ao agente fiscal. E, finalmente, a quantia de 10.573 foi oriunda de aluguel recebido da empresa Adria. Com relação ao aluguel, não consta dos autos comprovação de vinculação do crédito bancário, sendo a DIF apresentada pela empresa Adria, apontando no mês de junho de 2003, pagamento do aluguel contribuinte no valor líquido de 2.175, totalmente distinto da quantia que o recorrente quer justificar. No que tange aos créditos 15.000 e 11.470, não há nos autos elementos que relacionem a venda de gado. Continuo. Aqui em julho foi quando a DRJ reconheceu o crédito, né, aquela parte e exonerou do lançamento, por isso que eu não colacionei. Agosto. Foram questionados depósitos de 49.000, 18.000, o primeiro referente a pagamentos efetuados por Tocar Indústrias e Comércio de Imóveis, locatária do imóvel do impugnante, situado na rua tendo a citada locatária acumulado débitos de aluguéis não pagos, e em razão disso foi acionada em ação de despejo por falta de pagamento acumulada com ação de cobrança, o feito tramitou no juízo da primeira vara com ação Caetano do Sul, constituindo o processo tal, e a quantia recebida e comprovada de 49.300 e tal, foi incluída no rendimento tributário da declaração do ano. O segundo crédito, 18.471, correspondeu a depósitos feitos com economias pessoais do impugnante e sua esposa, cujo montante não discrepa das possibilidades do casal. Não constam dos autos o contrato de locação com a empresa Toca, cópias dos autos da ação de despejo, nem qualquer prova de vínculo do crédito de 49.307,86 centavos com a citada empresa. Não havendo outro sim na declaração de ajuste e tal, nenhum rendimento dessa empresa oferecido à tributação. Por falta de comprovação de sua origem, também deve ser mantida a tributação do crédito 18.471,18. Setembro, foi contestado um depósito em dinheiro de 22.000, que constituiu a somatória de recebimentos de Prolabore nas várias empresas de que o impugnante participa. Há que se refutar a justificativa do impugnante pela falta de comprovação do vínculo entre o crédito e os rendimentos por ele elencados. Outubro, foram impugnados os seguintes créditos: 2.000, que deveria todos esses créditos aqui. Aí diz, em relação ao crédito de 2.000, não há comprovação de sua relação com o pagamento de Prolabore, não existindo sequer prova que esse crédito resultou de transferência de numerário por parte da empresa. No que tange aos dois créditos de 50.000, cada um efetuado nos dias 15 e 21 de outubro, respectivamente, e ao crédito de 38.500 realizado no 15 de outubro, há que se frisar que a correspondente nota fiscal mencionada pelo impugnante como comprovação da origem desses créditos, além de conter o valor de 172.500, diferente da soma desses créditos, foi emitida em 31/10/2003, data posterior à realização dos depósitos em análise, fatos que prejudicam a consideração do citado documento. Com relação ao crédito de 13.085, não foram carreadas do processo o contrato de locação com a empresa Toca, as cópias dos autos da ação de despejo, nem qualquer prova de transferência desse crédito. Novembro de 2003, os créditos de 20.000, 32.000, 15.000 e 5.000, segundo impugnante, referem-se ao saldo do devedor José Hoff Júnior, na compra de gado que ele fez na nota fiscal tal,
somado esses rendimentos ao ocorrido no mês de outubro, o total justifica o depósito de 172.500. O excesso foi recebido em dinheiro. O depósito de 780 deveria ser sido desconsiderado em consonância com o dispositivo legal já mencionado. Relativamente aos demais créditos acima mencionados, o montante de 72.500 deve ser desconsiderado sua justificativa, uma vez que a soma desse montante, um valor de 138.500 que o recorrente afirma ter recebido em outubro, em função da venda de gado, faz um montante de 211.000, superior ao valor da transação contida na respectiva nota fiscal. Além disso, vale repetir que essa nota fiscal foi emitida em 31/10/2003, após terem sido efetuados os depósitos de outubro, que o contribuinte pretende atrelar a essa venda de gado. Por fim, em dezembro de 2003, foram impugnados os depósitos de 1.202, 25.000, 15.000, e aí vai, valores menores que serão tratados mais à frente. Ele diz que se refere à venda de gado para Lauro Sorita, pelas notas fiscais aqui mencionadas, constituindo os documentos oficiais emitidos com absoluto rigor pelo governo do Mato Grosso do Sul, não havendo proibição legal em que o devedor pague ao credor efetuando depósitos de várias quantias com cheques próprios e tal. Aí diz a DRJ, a nota fiscal número tal, no valor de 14.911, foi emitida em 14 de novembro de 2003. A nota fiscal tal, de 18.120, foi emitida em 29 de dezembro. Enquanto a nota fiscal final 78 foi emitida de 30.700, também foi emitida em 29 de dezembro. Juntas perfazem o montante aqui mencionado. Os créditos que o contribuinte pretende justificar no valor total de 62.059 foram efetuados antes da emissão de referentes notas fiscais, com exceção do depósito de R$ 415, realizado em 30 de dezembro. Somando-se a isso, o fato de não haver comprovação da efetiva transferência da numerária ao contribuinte por parte do comprador de gado, está afastada a justificativa apresentada pelo recorrente. Volto a dizer, portanto, diante da impossibilidade da contribuinte em comprovar por meio de documentação hábil e idônea a origem dos recursos que seja referida à movimentação financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de rendimentos sem origem justificada. Quanto às demais alegações do autuado, não merece aqui tecer maiores considerações, uma vez que não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida, especialmente quando desprovido de qualquer amparo legal ou fato, bem como já devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. Em relação à alegação dos valores inferiores ou iguais a R$1.000, o recorrente combate a tributação de créditos inferiores ou iguais a R$1.000, cuja soma no ano não atingiu 12.000, invocando o disposto do artigo 42, parágrafo 3º, inciso 2, da 9.430. Neste ponto, cumpre reproduzir o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 42 da lei 9.000, invocado pelo contribuinte, que foi alterado pelo artigo 4º da lei 9.481, aumentando assim esse limite, né, de 12, inferiores a 12.000, que não ultrapassam 80.000. E eu digo, destarte, segundo o comando contido na norma em análise, se a soma de todos os créditos bancários inferiores ou iguais a 12.000 atingir no ano calendário valor superior a 80.000, todos esses créditos serão objeto de autuação. Caso contrário, nenhum desses créditos que não superam 12.000 serão tributados. Pela análise das planilhas dos depósitos bancários sem comprovação de origem e considerando as justificativas da origem dos créditos bancários apresentados pelo contribuinte e acima analisadas, constata-se a seguinte somatória dos créditos inferiores ou iguais a 12.000 que permanecem não comprovados, ou seja, totalizam, R$ 92.952,89, superando o limite de 80.000, devendo ser mantida a sua tributação. Quanto ao último tópico, que seja a realização de perícia, o contribuinte suscita a realização de perícia, no entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem como do recurso voluntário, foi genérico, sem apontar os motivos que a justificariam e sem qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o artigo 16, parágrafo 1º, o pedido é considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente, não pode ser considerado como causa de nulidade sua não apreciação, no caso, pela DRJ. Contudo, a DRJ enfrentou a matéria aqui,
transcrevo o motivo que afastou o pedido de perícia do contribuinte. Diante disso, penso que a alegação estéril não merece prosperar. Com efeito, o lançamento pautou-se nos elementos trazidos nos autos pela fiscalização, bem como aqueles apostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos. Ademais, nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235, a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia que entender desnecessário. Portanto, indefiro tal pedido. Assim, concluindo, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para afastar, ou seja, rejeitar a preliminar e no mérito negar de provimento. Perguntas? Primeiro? Eu sempre raciocinei que esse limite, 12.000 a 80.000, ele de crédito de pequena monta, eram feitas, esse raciocínio é feito no momento da intimação para a comprovação dos depósitos, e não após o contencioso administrativo, tudo que foi excluído, como fez o raciocínio do Dr. Raide. A gente até já julgou aqui, Dr. Clepton, que traz que quando elimina eventuais depósitos e esses outros só ficam os valores lá, né, menores do que 80.000, a gente exclui, né? Já teve voto do Dr. Clepton aqui, nesse sentido. Pelo que eu me recordo, era o contrário. Não entendi, como é que é? Repete aí, Pinheiro, não entendi o que é a dúvida. Limite de crédito de pequena monta, ok? Tá, tem que somar 80.000 no ano. Isso. Em vigor, né? Quando da fiscalização ou após o processo administrativo, e daí aqueles que ele comprova durante o processo administrativo recalcula esse limite. Porque o doutor Raide está dizendo que ele está recalculando e ainda assim é superior a 80.000. Recalculando por quê? Pelo que foi dito pela DRJ, que foi excluído pela DRJ lá. A própria DRJ também faz essa análise. Só que aqui não foram, só o melhor juízo, não foi excluído nenhum depósito de pequeno valor. Foi só aquele valor lá mencionado, que não influencia. O senhor está levando até para ementa essa questão. E essa questão, pelo que o senhor diz, não é enfrentada nesse processo. Eu penso dessa forma, até porque é uma presunção de omissão. No momento que a gente vem aqui e afasta a presunção de tais valores, não, esses valores estão comprovados aqui, não fazem parte da base de cálculo. Ele tem que ser considerado como um todo. Então, o artigo 42 não é isso que ele diz. Quando ele trata do limite, ó. Quer ver? Para efeitos de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente, observando que não serão considerados os decorrentes de transferência de outras contas, no caso, tratando-se de pessoa física, e os no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior. Quer dizer, esse comando aqui, ele é para fiscalização, lá no começo, não porque resulta do processo administrativo. O parágrafo 3º, ele fala para efeito da determinação da receita omitida. Se existem valores que não são mais, não fazem parte de receita omitida, os que comprovados, esse cálculo ele tem que ser feito com a exclusão desses valores. eu penso assim, né? Esse cálculo é só com a receita omitida, é isso que vocês estão falando. O cálculo é feito... É isso. Se já comprovou, aí... Porque o que está comprovado não é omissão. Não faz sentido. Exatamente. Exatamente. Se não chega ao ponto dele conseguir, na integralidade, afastar a omissão, né, e aí não seria aplicável, né, não faz muito sentido. O que eu estou dizendo, eu falei assim, o que comprovou, e desde que não seja rendimento tributável omitido. Certo? Porque se for, ele comprovou, isso aqui foi um trabalho que eu prestei e ganhei X. Tá, falou qual é a origem, a gente sabe que é rendimento tributável,
Então, ele entra lá no cálculo. Esse entra junto com os demais não comprovados. Porque não deixa de ser omissão de rendimento, claro. Quando eu quis dizer comprovou a origem, mostrou que aquilo não é omissão de rendimentos. Isso, comprovou a origem como isento ou como já tributável, enfim. Ou ressarcimento de despesa de alguma coisa, não importa. Que não seja rendimento omitido. Isso. Então, não isso. Então, esse raciocínio, doutor Barraide, não é que remanesceram como não comprovados. Que remanescem como receita omitida. É isso? Mas eu acho que mesmo se tiver como não comprovado mais que 80, é óbvio que como receita emitida deve ser até maior do que isso. Uma coisa leva a outra, né? Isso. Eu acho que não tem problema falar desse jeito. Só os não comprovados já ultrapassam 80, então não precisa nem chegar mais, não ir mais além, não. Hein? Mas na ementa é isso? Não vai transmitir uma ideia diferente? Da ementa, doutor Raid. Eu acho que pode tirar essa parte que remanescem não comprovados. Acho que assim, dali para frente, acho que você pode tirar. Já excluí. Pronto. Beleza. Tá. Assim, já excluí. Deixei só a primeira parte. Já é suficiente para ementa. Tá indo no corpo, daí do voto, se ele está tratando do caso concreto, e não essa questão. Isso. Rejeitar preliminar e negar provimento. Pinheiro. Vou acompanhar. Matheus? Acompanhe. Rodrigo? Acompanho. Andréia? Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Matheus, item 25. Acender uma luz aqui. Em 25, Valmir Vasconcelos Magalhães. Final 2002-02. Enquanto o contribuinte em questão foi lavrado auto de infração com lançamento de imposto de renda relativo ao ano calendário de 98. A presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada em 2001 com a eficiência do termo de início de fiscalização. Segundo relatado no termo de constatação, apurou-se no decorrer da ação fiscal, com base na documentação colhida, que transitaram pela conta corrente do contribuinte pagamentos referentes a reclamações trabalhistas de clientes e que, posteriormente, parte destes recursos eram repassados aos reclamantes. Entretanto, apurou-se também que o contribuinte, apesar de haver comprovado parte do depósito, não havia oferecido à tributação estes rendimentos recebidos de pessoa física. Assim, a ação fiscal é encerrada com a lavratura do auto de infração, que foram apuradas as seguintes infrações da legislação tributária. Primeiro, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no ano calendário 98, a título de honorários advocatícios, conforme termo de constatação. Omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário sem origem comprovada. Rendimentos provenientes de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não foi comprovada mediante documentação hábil e idônea, conforme descrição dos valores tributáveis e respectivas datas, fatos geradores. Terceiro, falta de recolhimento de imposto de renda de pessoa física a título de Carnê-Leão. Nos anos de 98, apurado conforme termo de constatação, tendo sido aplicada multa isolada de 50% do valor do imposto devido mensalmente. Tomou notificação 25/10/2002, inconformado com o lançamento, apresentou a impugnação em 25/11/2002, em que alega, em síntese, que o lançamento em questão é nulo, pois o sigilo bancário do contribuinte foi quebrado sem autorização judicial, a capitulação legal da infração não guarda qualquer relação com os fatos narrados, foram desconsiderados os lançamentos do livro Caixa,
O auto não relatou individualmente cada uma das supostas infrações. O auditor fiscal descaracterizou os lançamentos do livro caixa e a declaração de ajuste anual. No ano calendário 98, não era permitida a utilização de qualquer informação relativa à movimentação financeira para fundamentar a constituição de crédito tributário. A alteração introduzida pela Lei 10.174 de 2001 não pode retroagir para fundamentar o procedimento fiscal. Não configura hipótese de incidência do tributo, a mera presunção de renda. O ônus da prova não cabe ao recorrente. A fiscalização deixou de considerar despesas necessárias para o exercício da atividade profissional. No auto de infração não há qualquer fundamento legal para sustentar a suposta infração. A multa de 75% não possui embasamento legal e sua capitulação não guarda correlação lógica com a sua natureza. Trata-se de multa confiscatória abusiva, que deveria ser reduzida a 20%. A ação da taxa Selic afronta a Constituição e é inaplicável a multa isolada concomitante com a multa de ofício. Seguido sobre o julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio do acordo, cujo dispositivo considerou o lançamento procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, a fim de reduzir a multa isolada para 50% sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido em carnê-leão, nos termos do artigo 100, segundo a linha C do CTN, transcreva a emenda abaixo. O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, repisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação, além de elaborar os seguintes pedidos ao final. Requer seja reformada a decisão, declarando-se a nulidade da prévia quebra do sigilo bancário, sem que tivesse a fiscalização realizado qualquer ato de procedimento, e nem atendidos os requisitos e formalidades impostas na Lei Complementar 105. Na remota hipótese de ser superada e tendo o recorrente demonstrado de forma inequívoca a impropriedade do ato administrativo que exarou o auto de infração, inclusive no que tange à liquidez e certeza do crédito, quer seja declarada nulidade do auto de infração, ou superada seja reformada a referida decisão, reconhecendo a improcedência em sua totalidade e declarada sua insubsistência, já que comprovou o recorrente por documentos inequívocos a certeza e propriedade dos lançamentos do livro caixa e a declaração de ajuste anual por ser medida de justiça. Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento. Novo contra razões é o relatório. Passo ao voto. Juiz de admissibilidade de recurso é tempestivo, tome conhecimento. Passo às preliminares. Quebra do sigilo fiscal e retroatividade. O recorrente manifesta sua inconformidade com as conclusões do acordo, alegando que o fato de ter encaminhado espontaneamente os extratos bancários para fiscalização não seria suficiente para autorizar a quebra do seu sigilo bancário. Também sustenta que a Lei 10.174 instituiu novos critérios, não poderia ser aplicada de forma retroativa. Contudo, entendo que não assiste razão recorrente. A começar, o próprio contribuinte apresentou seus extratos. Também demonstro que o Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca da matéria, inclusive que a Lei 10.174 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade. Dessa forma, rejeito a preliminar arguida. 2.2. Nulidade e cerceamento do direito de defesa. Prosseguindo suas alegações, o recorrente pontua que o lançamento seria nulo por estar desacompanhado do embasamento adequado das infrações, sua correlação com a penalidade aplicada, teria cerceado seu direito de defesa. Afirma ainda que a fiscalização descaracterizou os lançamentos recorrentes, notadamente o livro caixa e declaração, que dão suporte para a apuração exata, sem qualquer motivo. Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando isso da exigência epígrafe, se falar em prejuízo à ampla defesa. Encheu os requisitos do artigo 142 do CTN. Ao contrário do que é arguido pelo recorrente, não procede a alegação recursal de que não existiriam provas, mas apenas suposições no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores. Não há nenhum vício que macula o presente lançamento. As demais alegações do recorrente, ao meu ver, dizem respeito ao mérito da questão posta, não se tratando de preliminar, isso que o lançamento foi devidamente motivado.
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas ao sujeito passivo. Motivo pelo qual eu afasto a nulidade e cerceamento do direito de defesa. Mérito. Conforme narrado, a presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada em 2/4/2001, com a ciência do termo, e o contribuinte foi intimado a apresentar extratos das contas correntes e a comprovar, mediante documentação ab idônea, a origem dos recursos que possibilitaram a realização de depósitos efetuados em contas correntes mantidas em instituições financeiras no ano calendário 98. Segundo o relatado no termo de constatação, apurou-se no decorrer da ação fiscal e com base na documentação colhida as seguintes infrações: omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, falta de recolhimento do imposto de renda de pessoa física a título de carnê-leão, ao que se passa a analisar em confronto com as alegações do recorrente. Omissão de rendimentos de pessoas físicas. Alega o recorrente que a fiscalização teria descaracterizado seus lançamentos, notadamente livro caixa, declaração de ajuste anual, que dariam suporte para a apuração exata do imposto de renda, sem qualquer motivo, prova e demonstração de que tais lançamentos seriam imprestáveis, estaria exigindo pagamento de imposto de renda com base em presunções e inconsistências, distorcendo, portanto, a realidade dos fatos da tônica da prestação de serviços inerentes à advocacia. No caso que sustenta recorrente, verifica que a fiscalização realizou um trabalho minucioso, elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativos apresentados pelo recorrente durante o procedimento fiscal, sendo o sujeito passivo, em contrapartida, limite-se a argumentar de forma genérica, e sem apresentar qualquer prova no sentido contrário, que o trabalho fiscal seria defeituoso. Compulsando os autos, notadamente o termo de verificação fiscal, verifica a fiscalização aponta as inúmeras irregularidades apuradas, sendo que o recorrente se limita a argumentar genericamente que houve desconsideração do livro caixa, sem adequada motivação. Resultado das investigações fiscais, a fiscalização considerou como rendimentos recebidos de pessoas físicas os seguintes valores: as parcelas dos acordos trabalhistas depositados em conta corrente, devidamente comprovados, as parcelas dos acordos trabalhistas calculados conforme os acordos trabalhistas que foram apresentados e não depositados na conta corrente bancária do fiscalizado, subtraídos da soma dos itens anteriores os valores que foram repassados aos favorecidos dos acordos trabalhistas. Em contrapartida, o recorrente não apresentou qualquer documentação que pudesse comprovar suas alegações, no sentido de que as despesas seriam necessárias para o exercício profissional, que houve repasse dos valores para outros advogados que colaboraram nas causas, as despesas cujos recibos e comprovantes estão em nome de terceiros seriam despesas próprias. Alegações genéricas e desacompanhadas de provas não têm o condão de afastar o lançamento, e é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do direito por ser alegado. 3.2. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada. Pois bem, inicialmente, como frisar que a referida infração foi apurada tendo como base legal o artigo 42, a Lei 9.430, trata-se de uma presunção relativa. Não há necessidade do fisco comprovar o consumo da renda, súmula CARF 26. Não é aplicada a súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, eis que não serve como parâmetro para as decisões a serem proferidas em lançamentos fundados na Lei 9.430. A comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, estabelecendo nexo de causalidade. Entendo, pois, que agir com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas são coincidentes com o entendimento deste relator acerca da questão discutida nos autos, transcreva abaixo. Propósito fato de contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como comprovação da origem de suas movimentações financeiras. Não há como estabelecer o nexo causal entre os valores depositados nas contas e a atividade a qual alega desempenhar. Entendo que não logrou êxito em comprovar de forma individualizada a origem de depósitos bancários, sequer há nos autos cópia dos contratos de prestação de serviço com estipulação dos honorários, nem mesmo os comprovantes de eventuais repasses para terceiros, tudo isso em uma relação organizada e coordenada com os depósitos bancários
a que se pretende comprovar um nexo causal. E ainda, quanto aos valores expressos na planilha, o contribuinte não os rebate pontualmente. Não há dúvida no sentido de que os meros repasses não podem ser considerados, mas a comprovação deve ser feita de forma individualizada, com a identificação, e não de forma genérica, como pretende o sujeito passivo. Os documentos acostados, ao meu ver, não são capazes de comprovar a origem dos depósitos. Dessa forma, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de rendimentos. Item 3.3, falta de recolhimento do imposto de renda de pessoa física a título de carnê-leão. Em relação à infração epígrafe, o recorrente alega impossibilidade de aplicação concomitante da multa de ofício e multa isolada, isso que admitindo que, de fato, houve a falta de recolhimento do carnê-leão. É fato incontroverso que os mesmos rendimentos também teriam sido objeto de lançamento de ofício, isto é, houve aplicação de duas penalidades sobre a mesma base de cálculo. Sobre este ponto, tendo que assiste razão recorrente, devendo, portanto, ser aplicado o enunciado da súmula CARF 147. Dessa forma, apenas a partir da vigência da medida provisória 351 de 2007 é que se tornou devida a multa isolada pela falta de recolhimento sem prejuízo da aplicação da multa de ofício. Tendo visto que o presente lançamento diz respeito ao ano calendário de 98, cabe destacar que é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a multa de ofício incidente sobre imposto de renda lançado, decorrente de omissão de rendimentos. Confisco, multa de 75% e retroatividade benigna. Recorrente pleiteia ainda afastamento da multa no percentual de 75%, por entender que não possui amparo legal, além de ser confiscatória. Também afirma que o percentual deveria ser 20%, previsto no artigo 61 da Lei 9.430, em razão da retroatividade benigna. Contudo, entendo que não assiste razão recorrente as infrações, a responsabilidade pelas infrações, via de regra, independe da intenção do agente, artigo 136 do CTN. Sequer é possível invocar o disposto no artigo 106, se o segundo na linha C do CTN, eis que se trata nitidamente de penalidades distintas. Cumpre esclarecer que, no caso de lançamento de ofício, a Lei 9.430 é clara ao dispor que se dirá multa de ofício, 75%, multa de mora e juros Selic. A propósito, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune os atos que, embora não tenham sido praticados dolosamente, ainda assim tipificam infrações. Sobre a obrigação de confisco, súmula CARF número 2. Artigo exposto, entendo que a decisão recorrida neste ponto não merece reparos. Juros de mora Selic, súmula CARF número 4, bem como a súmula CARF número 5. Ilegalidade e inconstitucionalidade, reforço, súmula CARF número 2. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para rejeitar os preliminares e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a fim de excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão, incidente sobre imposto de renda lançado, decorrente de omissão de rendimentos. Perguntas? Não? Pinheiro? Acompanho, relator. Acompanho. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão. 26. Não vale a pena, talvez, especificar incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de Porque aqui não foi tudo, não, né? então, para deixar bem... Não é ruim. Só essa parte, né? Isso. Não é tudo, não, né? Isso. Incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de omissão de rendimentos. Isso. Ok. Próximo. 26. Então, item 26, Vladimir Rodney Palermo, final 2010-11. Esse aqui eu vou passar direto, tendo em vista que o recurso ele é intempestivo. Estou trazendo aqui as datas.
O contribuinte ele foi intimado da decisão de primeira instância no dia 4/5/2011, sendo que o recurso voluntário foi protocolizado no dia 6/6/2011, ou seja, flagrantemente intempestivo. Eis que o prazo fatal encerrou no dia 3/6/2011, sexta-feira, nos termos do artigo 33 do decreto. A proposta de intempestividade foi, inclusive, constatada pela unidade preparadora, conforme despacho de folha 129. Aqui eu cito a súmula CARF número 9. Constato que a notificação se deu exatamente no endereço informado pelo contribuinte em sua impugnação. Não constato no recurso a existência de preliminar de tempestividade, nem mesmo consta a existência de feriado nesse interregno. Poderia resultar na extensão do prazo da contagem para a apresentação do apelo recursal. Ok. Tá ok. Pinheiro. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário por intempestividade. Bom, com isso a gente encerrou a pauta de hoje. Vamos aproveitar o tempo e antecipar o julgamento de alguns processos. Vocês querem um intervalinho aí de 10 minutos? Sim? Patrícia, por favor, para a gravação. Ok, presidente. Obrigada. Vamos lá?